Chegou a hora de levantar a taça, a hora do último jogo da temporada, a hora de finalizar com chave de ouro, um jogo entre campeões se encontrarão em Anfield pela 38ª rodada, o campeão da Premier League e o campeão da FA Cup. Liverpool e Crystal Palace, vem comigo que tá na hora do pré-jogo. Salve, caminhantes, como você está? Tudo bem com você? Eu sou Anilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Vamos falar de Liverpool pela última vez, pelo último pré-jogo dessa temporada. Quero desde já agradecer a todo mundo que nos acompanhou durante todos os jogos. Você procurar em pré-jogo de todos os jogos do Liverpool nessa temporada aqui nesse canal. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Quero dar parabéns a todo mundo que nós chegamos à marca de 6.000 caminhantes. Maravilhosos, vocês são sensacionais. Conseguimos bater a nossa meta de chegar aos 6.000 ao término dessa temporada. Sempre no último momento nós batemos a meta. Muito obrigado a todo mundo que chegou, todo mundo que é novo aqui no canal. Seja bem-vindo. Mais 1.000 pessoas, adicionamos mais um ano. Vamos completando mais um ano de canal. Para muita gente é um número muito pequeno, tá? Nossa, você tem 6 anos de canal e tem 6.000 caminhantes. Só que são 6.000 pessoas que estão com a gente sempre. Isso é muito legal. Muito obrigado a todo mundo que está aqui comigo. É um prazer falar de Liverpool com vocês todos esses dias e todas essas vezes. Vamos falar sobre Liverpool e Crystal Palace que se enfrentam de onde? Na casa maravilhosa do Liverpool. Anfield será o palco desse último jogo, onde nós receberemos a taça. Arne Slot até disse em tom de ironia, uma ironia, um humor até meio britânico assim, né? Nós temos que agradecer ao Michael Oliver pelo que ele fez naquele gol no último minuto no derby, né, no Goodison Park contra o Everton, porque aquele empate do Everton roubado, isso aí ele não falou, tá? Eu que estou dizendo. Aquele empate do Everton no último minuto nos proporcionou vencer o campeonato na nossa casa, ele citando, no caso, o jogo contra o Tottenham, né? Se não fosse aquele empate, a gente teria vencido um jogo antes ou durante a semana, etc., sem jogar, alguma coisa assim. Então, graças àquele empate maroto ali do Tarkowski, naquela jogada no mínimo duvidosa, a gente conseguiu vencer aquele 5-1 maravilhoso contra o Tottenham e agora chega a hora da gente levantar a taça de maneira absoluta e absurda desse campeonato que nós vencemos de maneira inacreditável para muitos, mas nós estávamos sempre aqui acreditando. Sim, desde o início. Pode procurar aí que nós sempre falamos. Nosso objetivo é G4, mas se deixar chegar, e aí depois de um momento nós falamos assim, ué, gente, estão deixando chegar, estão deixando sonhar, então nós vamos para cima. A primeira coisa que a gente tem para falar aqui é sobre o prêmio vencido por Mohamed Salah. Mohamed Salah vence e recebe ali, olha que homem bonito, olha que todo na faixa, né, na pinta. Mohamed Salah venceu o prêmio dos jornalistas, nós falamos aqui vídeos atrás, mas tínhamos que citar aqui que ele foi lá receber o prêmio, etc. Então, um dos prêmios que eu acho que o Salah vai ganhar também o de artilheiro, o de melhor assistente, o de melhor jogador do campeonato pela própria Premier League, etc., pelos jogadores, né, e tal. Então, o Salah é um dos prêmios que ele vai ganhar nessa temporada, se não ganhar, inclusive, a bola de ouro. Por que não? Por que não? Visto que o poderoso Barcelona saiu e aí fica La Liga contra a Premier League. Ganhar a Premier League é mais legal, né? Mas, enfim, talvez eles vão pender ali pro Rafinha. Vamos ver. O Rafinha não tem tanta mídia assim como o Salah. O Barcelona tem bem mais mídia do que o Liverpool. Vamos ver o que vem por aí. Mas o Salah com certeza está no páreo de melhor do mundo também nessa temporada final. Principalmente a primeira metade da temporada do Salah foi absolutamente absurda. E eu não vejo a segunda metade do Rafinha ser absolutamente absurda como a primeira do Salah. Talvez Salinha é uma mistura de Salah com Rafinha, né? Salinha. Talvez o Rafinha tenha tido uma constância maior durante toda a temporada e isso também o ajude a vencer, mas enfim, o Salah vence esse prêmio, busca esse prêmio ali na beca, maravilhoso, o nosso glorioso rei do Egito e também rei de Anfield. A segunda coisa que a gente tem para dizer aqui é a respeito de esse glorioso senhor, esse senhor maravilhoso aí que está na tela. Se você não sabe quem é esse senhor, eu vou te dizer. O nome dele é Alan Hansen. Alan Hansen, lendário zagueiro do Liverpool. Para quem não sabe, no Liverpool ideal deste que vos fala, a zaga é Alan Hansen
e Virgil van Dijk. Muita gente fala do Carragher. Carragher é um cara com história enorme, do Liverpool, jogador, né, de um só clube, aquela coisa toda, etc e tal. Mas esse cara aí, o Hansen, venceu tudo com aquele Liverpool do Bob Paisley, aquela coisa lá atrás, etc. E foi o capitão naquele time, e tem um vídeo aqui no canal que fala sobre ele. Procura aí Liverpool Legends Alan Hansen, onde a gente fala um pouco sobre ele, mostra alguns lances deles. É sensacional esse vídeo, é um vídeo curtinho, então dá pra você ver ele rapidinho. Então veja esse vídeo do Alan Hansen. Ele vai entregar a taça ao Van Dijk. Ele será o responsável por levar e entregar a taça ao Van Dijk no jogo de domingo. Então eu adorei a iniciativa, nada melhor do que aquele que é o maior zagueiro da história do Liverpool entregando para o outro, que é o outro maior zagueiro da história do Liverpool, que juntos formam a dupla de zaga ideal de todos os tempos do Liverpool, uma dupla de zaga, uma senhora dupla de zaga, Alan Hansen e Virgil van Dijk. Eu achei sensacional essa ideia e parabéns ao Liverpool por fazer isso. E a terceira coisa que a gente tem para dizer aqui é sobre o Arne Slot. O Arne Slot falando bastante sobre uma situação ali com o jogador do Real Madrid, né, que tá para qualquer dia agora chegar lá pro Real Madrid. Nos parece ter existido alguma rusga, seja pelo banco que rolou no último jogo. Entrou o Ataru Endo na lateral direita e ele continuou no banco, o jogador do Real Madrid. E depois disso, nessa entrevista coletiva, ele explanou mais uma vez, de uma forma até um pouco mais venenosa, digamos assim, algo que ele já tinha falado. Muita gente teve um problema de comunicação, é claro, o contexto muda o peso das palavras, mas muita gente teve um problema de interpretação, achando que o Slot estava jogando merda no ventilador, falando alguma coisa mal do Arnold. Não, ele já tinha dito isso lá no começo, que na pré-temporada ele chegou perto do jogador e disse: olha, as pessoas pensam que você é um pior defensor do que você realmente é, porque você, às vezes, não mostra o tanto que você sabe defender nas partidas. Porque eu sei que você pode, eu sei que você consegue, etc, etc. Aquela época que o próprio jogador disse que ele estava disposto a melhorar, ele gostou muito do papo que teve com o novo treinador, etc e tal. Enfim, ele voltou a dizer sobre isso, a falar sobre isso. Então, é nada mais, nada menos que isso. Só que uma coisa interessante, ele deixou escapar ali que ele poderia ter sido melhor em algumas horas. E não foi. Enfim, também, e o mais legal, tem uma hora que ele fala assim, pra dizer o mínimo. É muito engraçado, ele poderia ter sido melhor do que ele fez, fazer melhor do que ele fez, pra dizer o mínimo. Isso é um pesozinho na palavra, um pouco, por isso que eu falo que é um pouco venenoso. Enfim, daqui a pouco você espera aí lá na apresentação do jogador do Real Madrid, lá em Madrid, que ele vai ser perguntado sobre isso, aí vai conversar, vir com aquelas histórias, eu amo o Klopp, se não fosse o Klopp, depois do Klopp não teve mais nada, enfim. Vai com Deus, leva no seu currículo mais uma Premier League aí, porque esse time é gigante e até isso vai te dar de presente, senhor jogador do Real Madrid. Para mais, vamos enfrentar o Crystal Palace, vencedor da FA Cup. Vencedor da FA Cup, que legal dizer isso, né? O Crystal Palace vencendo um título de primeira grandeza, vai fazer a Community Shield contra a gente, então essa é uma prévia também da primeira final, que na verdade é um amistoso, né? Eu não vou aqui ser um hipócrita igual os times do outro lado, igual eu vi a pachorra do técnico do time azul de Manchester dizer que os times que ganharam o título nessa temporada, por exemplo, o Manchester City, que ganhou a Community Shield, é um amistoso, gente. É um amistoso. Quando a gente ganhou do Manchester City na Community Shield, a gente falou, é um amistoso. Da mesma forma como que vai ser pro Crystal Palace, que o Crystal Palace vencer, para eles vai ser maravilhoso, vai ser um título que eles vão comemorar por causa da prateleira do Crystal Palace. Para eles talvez não seja um amistoso, pro Liverpool é nada mais, nada menos do que um amistoso que a gente joga ali uma semana antes de começar a temporada, e é isso que vai acontecer. A boa notícia é que a gente vai ter uma grande pré-temporada, tempo para trabalhar, fora ali do Mundial de Clubes, então os jogadores vão ter tempo, vão ter descanso, vão ter viagem, vão ter imersão no que quer o Arne Slot, e por isso nós não temos o problema de jogar uma semana antes de todo mundo. Aliás, é melhor pra gente que a gente se encontra num pré-jogo uma semana antes de toda a temporada começar. E esse é o time que nós vamos enfrentar, Crystal Palace de Eze, de Mateta, de entre outros jogadores, Klein, que tá lá, que venceu o título. Bom ver o Klein vencer o título, né? Enfim, vamos enfrentar esse time no domingo, eles vão participar ali, eles vão fazer a guarda de honra pro Liverpool. E eu vou dizer pra vocês, por mim, o Liverpool entrava primeiro, fazia guarda de honra para os campeões da FA Cup, os campeões da FA Cup faziam um outro corredor, o Liverpool entrava por esse corredor com eles batendo palma para os campeões da Premier League. Eu acho que seria sensacional, até para mostrar que nós respeitamos também um time que vence um título de tanta grandeza contra um outro time que tem
tanto dinheiro saindo pelos orifícios que nós não podemos citar aqui, mas que não tem camisa e nem futebol para vencer o Crystal Palace nessa temporada. O time que eu colocaria para jogar esse jogo, gente, nós temos que ir com o time titular, né? Para levantar a taça, o time titular. Alisson no gol, goleiro brasileiro, maravilhoso, presença importantíssima em toda a temporada. Na lateral direita, Conor Bradley, o nosso lateral titular. Konaté, Van Dijk e Robertson. Sim, o Robertson joga essa partida. Eu disse aqui que teria sido a despedida do Tsimikas no último jogo na lateral esquerda. Meio de campo com Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. É o nosso meio de campo titular, não tem muito o que fazer com relação a isso. E na frente, Gakpo pela esquerda, Salah pela direita e Luiz Dias no comando do ataque. Esse é o ataque que você queria ver, esse é o ataque que eu quero ver. Tá aí o resumo na tela. Alisson no gol, Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson. Meio de campo com Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. Na frente, Gakpo pela esquerda, Dias no comando do ataque e Mohamed Salah pela direita, que ainda busca, querendo ou não, 2 assistências para bater o recorde de assistências e etc. Quem sabe ainda dê para ser agora nesse jogo contra o Crystal Palace, que tá de ressaca pra caramba, que venceu o jogo, etc. Você sabe como é que é. É isso que vai acontecer. Eu quero deixar aqui também a arbitragem do jogo. A última vez que vamos falar de arbitragem nessa temporada vai ser ele, Darren England. Darren England, o árbitro. No VAR vai estar o Paul Howard para fazer esse jogo. Jogo festivo, jogo sem tantos problemas. Esperamos mais uma vez uma arbitragem quase que sem ninguém perceber que eles estão em campo. É o que a gente espera, é o que a gente precisa, não só para essa temporada, mas para outra também. E esperemos que cada vez mais exista uma subida de nível da arbitragem inglesa, né? E para falar desse jogo, desse confronto, vou colocar os confrontos na tela para vocês. Vocês estão vendo aí, apesar da vitória do Crystal Palace naquela temporada ridícula do Liverpool, né, onde eles vencem a gente em casa, a gente perde, termina o nosso declínio que começou lá na FA Cup, com a gente perde para o Manchester United, depois só vai ladeira abaixo na temporada passada, e depois nas temporadas passadas também aquela de 23, que o Klopp, que a gente foi muito mal, do Teletubbies, você lembra do Teletubbies? Enfim, aquela temporada lá. Ou foi a passada que foi a Teletubbies? Eu já não me lembro mais. Não, foi aquela da camisa branca, aquela camisa esquisita que eu nem tenho. Sabe aquela camisa branca? Pois é, aquela temporada lá, que tinha uns negócios meio assim na camisa. Enfim, aquela temporada lá nós empatamos com o Crystal Palace 2 vezes no campeonato. 0-0 e 1-1. Então, e esse confronto é muito legal para quem tá mais das antigas aí, porque foi contra o Crystal Palace que o Gerrard teve afundado, ao meu ver. Todo mundo fala do escorregão. Mas foi muito mais duro aquela partida, aquele empate de 3-3 no Selhurst Park, onde a gente sai vencendo e a gente estava muito à frente, a gente estava já comemorando a vitória, a gente toma um empate do Crystal Palace 3-3 e depois vem o jogo do escorregão, que termina de sepultar tudo, aquele possível título do Gerrard. Até o approach, né, até a abordagem do jogo contra o Chelsea seria diferente se a gente tivesse vencido aquele jogo contra o Crystal Palace e estávamos com a vitória nas mãos. Então acredito que aquele jogo foi muito significativo para aquela perda daquele título, que seria o título do Gerrard, a Premier League do Gerrard, né? Então, ser contra o Crystal Palace também, levantar essa taça, a 20ª taça, voltando a ser os reis da Inglaterra, além de já ser os reis da Europa há muito tempo com relação a times ingleses, é muito significativo para quem tá daquele tempo ali, que acompanhou daquele tempo onde o Crystal Palace era sim uma pedra no sapato das piores na vida do Liverpool. A gente olhava a tabela e olhava o Crystal Palace, meu Deus, jogo difícil demais, ainda o é, mas naquela época era praticamente uma certeza de derrota. Enfim, vamos para os palpites? Palpites na tela, olha aí, agora a gente vai colocar aqui, ó, nos palpites, o palpite de vitória, porque a gente só faz isso, depois do título, agora só vale o palpite de vitória, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, tá errado, não aceitamos, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, também não aceitamos, não vai ser assim, vai ser 2-1 pro Liverpool, 2 assistências de Mohamed Salah, ele bate o recorde, tá todo mundo bem, tá todo mundo legal, esse é o palpite oficial que eu coloco para vocês. Gente, não preciso explicar, estaremos aqui assistindo a live juntos, assistindo o jogo juntos, assistindo a live juntos, ao vivo, assistindo o jogo juntos para falar sobre Liverpool e Crystal Palace, vendo o jogo, vendo a festa depois, vamos estar todo mundo no Discord, assistindo tudo junto, comentando, vai ser sempre muito legal, como sempre é, e espero que você esteja comigo aqui
também no domingo. Pelo menos passa um pedacinho da sua comemoração aqui conosco para deixar sua mensagem, deixar o seu último despedida aí da temporada, deixar o like, que vai ser muito legal a nossa live de domingo, tá certo? Então eu espero você aqui na nossa live de domingo. Já assina o canal, já se inscreve no canal, deixa o like aqui, ativa o sininho, deixa um comentário aqui embaixo sobre alguma coisa que você esteja imaginando, porque aí você vai receber um lembrete de quando a nossa live estiver quase começando, meia hora antes dela começar, você já vai receber o lembrete do YouTube, tá certo? Qual que é o comentário que você vai deixar aí embaixo? O que você vai falar? Você tá olhando o meu cenário, não tá? Você tá olhando o meu cenário. Você tá olhando aqui, tem uma camisa meio perdida aqui. Ó, uma camisa! Uma camisa! Oh, meu Deus, achei uma camisa! Camisa é essa? Tá jogada aqui no cenário. Por que será que essa camisa tá aqui? Eu não sei. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei, não. Sei por que tem essa camisa aqui. Não sei por que a gente tá falando dessas coisas agora. Tô sabendo, não. Vocês sabem por quê? Eu não sei, não. Se vocês souberem, vocês me falam, vocês me avisam, tá bom? Que aí eu vou... Tá saindo um vídeo sobre isso aqui em alguns minutos. Acaba esse vídeo aqui e vai lá assistir. Espero vocês no próximo vídeo, na live de domingo. Vem comigo, afinal aqui você, Florian Wirtz, não caminha sozinho.